Existe um ponto no mapa capaz de abalar toda a economia global. E ele pode se tornar o epicentro da próxima grande crise mundial. Enquanto o mundo observa conflitos isolados, uma rede silenciosa de alianças está redesenhando o equilíbrio de poder sem disparar um único tiro direto. Por trás das manchetes, 3 potências operam de forma estratégica, ampliando sua influência sem confronto aberto. Ao mesmo tempo, grupos armados se expandem, tensões históricas se intensificam, e uma das rotas mais importantes do planeta entra no centro de uma disputa que pode sair do controle. Se esse ponto crítico for afetado, o impacto não ficará restrito ao Oriente Médio. O preço da energia pode disparar, cadeias globais podem ser interrompidas e economias inteiras podem sentir as consequências em questão de dias. Mas quem realmente está puxando os fios desse cenário? Como essas alianças foram construídas ao longo do tempo? E por que grandes potências evitam o confronto direto, mesmo diante de uma crise tão sensível? Antes de responder, é preciso voltar alguns passos e entender como esse jogo começou. Para entender o cenário atual, é necessário voltar alguns passos e observar como as alianças globais foram sendo construídas ao longo das últimas décadas. Irã, Rússia e China formam hoje um eixo estratégico baseado em interesses convergentes. Não se trata de uma aliança formal como as tradicionais do século XX, mas de uma cooperação pragmática, voltada para reduzir a influência ocidental, especialmente dos Estados Unidos, no cenário internacional. A Rússia, historicamente em tensão com o Ocidente, vê no Irã um parceiro importante no Oriente Médio. Já a China, dependente de energia e interessada na estabilidade de rotas comerciais, mantém relações próximas com Teherã para garantir acesso a recursos estratégicos. Essa aproximação não acontece por acaso. Ela faz parte de uma lógica maior de reorganização do poder global, onde países buscam alternativas ao domínio político e econômico ocidental. Mas o elemento mais importante dessa dinâmica é a forma como esses países atuam, muitas vezes sem confronto direto. A chamada guerra indireta ou guerra por procuração permite que potências influenciem conflitos regionais sem se envolverem diretamente. É como mover peças em um tabuleiro sem nunca aparecer no campo de batalha. Essa estratégia reduz riscos diretos, evita sanções mais severas e permite manter uma aparência de neutralidade, mesmo quando há apoio político, econômico ou até militar nos bastidores. No caso do Irã, essa lógica é ainda mais evidente quando observamos sua relação com grupos armados na região. Ao longo das últimas décadas, o país construiu uma rede de influência que inclui organizações como o Hezbollah e outros grupos que atuam de forma descentralizada. Esses atores funcionam como extensões indiretas de poder, ampliando a capacidade de atuação do Irã sem a necessidade de confrontos diretos entre estados. Paralelamente, o histórico de tensões entre Irã e o Ocidente é longo e marcado por episódios de confronto, sanções econômicas e disputas ideológicas. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país mantém uma relação conflituosa com os Estados Unidos e seus aliados, sendo frequentemente acusado de apoiar grupos considerados terroristas e de desenvolver programas militares controversos. Esse contexto criou um ambiente de constante instabilidade, onde qualquer incidente pode servir como gatilho para uma escalada maior. E é justamente nesse cenário que a atual crise se desenvolve. Se as grandes potências não estão em confronto direto, quem está puxando os fios desse conflito? E até onde essa estratégia indireta pode chegar? Escalada militar e atuação indireta. O cenário atual no Oriente Médio não pode ser entendido apenas como um conflito regional isolado. Ele é, na verdade, um ponto de interseção entre interesses globais.
Rússia e China, embora não estejam diretamente envolvidas em combates, exercem influência significativa sobre o desenrolar da crise. Esse apoio se manifesta em diferentes níveis: diplomático, econômico e estratégico. No campo diplomático, por exemplo, ambos os países têm adotado posições que dificultam ações internacionais mais duras contra o Irã, inclusive em organismos multilaterais. Já no campo econômico, parcerias comerciais e acordos energéticos ajudam a sustentar a economia iraniana, mesmo sob sanções. Esse tipo de apoio altera o equilíbrio global, criando uma espécie de proteção indireta que permite ao Irã manter sua postura mais assertiva. É um jogo de forças onde ninguém dispara diretamente, mas todos influenciam o resultado. 3.2. Expansão de grupos armados. Enquanto isso, no terreno, o conflito ganha novas camadas. A guerra entre Israel e Hamas atua como um catalisador, intensificando tensões já existentes e criando um ambiente propício para a expansão de outros grupos armados. O Hezbollah, por exemplo, tem aumentado sua atuação contra Israel, ampliando o risco de um conflito em múltiplas frentes. Além disso, a possibilidade de atuação descentralizada de grupos terroristas torna o cenário ainda mais imprevisível. Esses grupos não dependem necessariamente de comandos centralizados. Eles operam em células, com capacidade de agir de forma autônoma, o que dificulta respostas coordenadas por parte de estados. Relatórios internacionais indicam que o terrorismo continua sendo uma ameaça global em evolução, com capacidade de adaptação e expansão, mesmo diante de pressões militares. Isso significa que o conflito pode se espalhar não apenas geograficamente, mas também em diferentes formas de atuação. 3.5. A ameaça ao Estreito de Hormuz. No centro dessa crise está um ponto crítico: o Estreito de Hormuz. Declarações recentes da Guarda Revolucionária do Irã indicam que o fechamento da rota não é apenas uma possibilidade teórica, mas uma opção estratégica real. E o impacto disso seria imediato. Cerca de 1/5 de todo o petróleo mundial passa por essa estreita faixa de água. Qualquer interrupção afeta diretamente o fornecimento global de energia. Navios deixariam de circular, cadeias de abastecimento seriam interrompidas e mercados reagiriam de forma quase instantânea. Não se trata apenas de uma questão regional, é uma ameaça direta ao funcionamento da economia global. 3.5. Impactos econômicos globais. O primeiro efeito visível seria o aumento no preço do petróleo. Com menor oferta e maior incerteza, os preços tendem a subir rapidamente, pressionando mercados internacionais. Mas o impacto não para por aí. O petróleo é a base de diversas cadeias produtivas. Seu aumento afeta o custo do transporte, da produção industrial e até da agricultura. Isso gera um efeito cascata que pode resultar em inflação global. Alimentos ficam mais caros, transporte se torna mais caro, energia se torna mais cara e, no fim, quem paga essa conta são os consumidores. Especialistas apontam que o fechamento do estreito impactaria todos os países que importam petróleo, sem exceção. 3.5. Risco para potências globais. Os Estados Unidos, historicamente envolvidos na região, continuam sendo um dos principais alvos potenciais em caso de escalada. A presença militar americana no Oriente Médio e seu histórico de intervenções fazem com que qualquer agravamento do conflito tenha implicações diretas para o país. Além disso, existe o risco de que uma escalada local evolua para um conflito de maior escala, envolvendo múltiplas potências. Esse é o ponto mais sensível de toda a crise. Quando alianças indiretas, interesses energéticos e tensões históricas se encontram, o risco deixa de ser apenas regional, ele se torna global. Estamos diante de um conflito contido ou apenas no início de algo muito maior? Diante de tudo isso, 3 cenários principais começam a se desenhar. O primeiro é o da contenção. Nesse caso, pressões diplomáticas e negociações conseguiriam evitar uma escalada maior, mantendo o conflito dentro de limites controláveis.
O segundo cenário é o da escalada. Aqui, novos confrontos diretos ou indiretos ampliariam o conflito, envolvendo mais atores e aumentando o risco de instabilidade global. E o terceiro, talvez o mais provável, é o da guerra indireta prolongada. Um cenário onde não há confronto direto entre grandes potências, mas onde conflitos regionais continuam sendo alimentados por interesses externos, criando uma instabilidade constante. Nesse contexto, o papel das grandes potências será decisivo. Rússia, China e Estados Unidos não são apenas observadores, são agentes ativos, capazes de influenciar o rumo dos acontecimentos, seja para conter ou intensificar a crise. Enquanto isso, o risco de uma crise energética prolongada permanece. Mesmo sem um bloqueio total do Estreito de Hormuz, a simples ameaça já é suficiente para pressionar mercados e gerar incerteza econômica. E essa incerteza tem consequências diretas. Ela afeta preços, investimentos, crescimento econômico e, principalmente, a vida das pessoas. O combustível que abastece carros, o alimento que chega às mesas, a energia que ilumina cidades, tudo isso está de alguma forma conectado a esse cenário. No fim, a grande questão permanece. Até que ponto o mundo conseguirá conter uma crise que nasce em um ponto específico do mapa, mas tem o potencial de impactar todo o planeta? E se esse equilíbrio já estiver mais frágil do que parece? As informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis e pesquisas consistentes, e todas as referências utilizadas estão disponíveis na descrição do vídeo. Obrigado. Um povo forte que faz proezas no chamado de Deus em tempos de conflito. Em meio ao estrondo das nações, onde Irã, Estados Unidos e Israel travam batalhas que sacudem o mundo, e nas guerras silenciosas que rugem dentro do coração humano, Deus levanta um povo que não desistir. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9 Abraão, fé quando não se entende, olhe para Abraão. Deus lhe disse, sacrifica teu filho. E o céu pareceu silenciar. A terra pareceu tremer. Mas Abraão ergueu os olhos, não para o altar, mas para o Eterno. Ele não entendeu com a razão, mas obedeceu com a fé. E Deus proveu. Deus sempre proveu. Abraão subiu o monte com seu filho Isaque, sem compreender, mas confiando plenamente. Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque em sacrifício. Hebreus 11:17 Deus proveu. Deus sempre provê. Davi, coragem diante do gigante, olhe para Davi. Um jovem pastor diante de um gigante blindado. Enquanto reis e soldados tremiam, Davi correu em direção ao gigante, não com armadura de ferro, mas com a armadura da fé. Enquanto todos tremiam, Davi correu em direção a Golias declarando, o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará da mão desse filisteu. 1 Samuel 17:37 Guerras externas, batalhas internas. Hoje o mundo ferve. Mísseis cortam o céu do Oriente Médio. Tensões entre nações ameaçam a paz global. Mas o cristão sabe, a guerra maior não é geopolítica, é espiritual. Se por dentro você enfrenta o gigante do medo, lembre-se de Davi, que avançou sem recuar. O altar do sacrifício, lembre-se de Abraão, que confiou sem entender. A tempestade da dúvida, lembre-se que o mesmo Deus que falou ao vento ainda fala ao seu coração. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. 2 Timóteo 1:7 Para os que precisam de esperança renovada, a esperança adiada enfraquece o coração. Provérbios 13:12 O povo que não teme a morte, eis que surge um povo forte, revestido de poder. E não teme nem a morte quem a ele pertencer. Esse povo somos nós. Batizados no fogo da tribulação, mas não consumidos. Dobrados pela dor, mas não quebrados. Pressionados por todos os lados, mas sustentados pela mão do Eterno. Enquanto líderes mundiais debatem estratégias e o novo Papa,
e os pastores clamam que Jesus é o Rei da Paz em meio aos conflitos entre nações, o cristão já sabe a resposta: não é pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. Levante-se, guerreiro de Deus. Você não foi chamado para sentar nas cinzas da derrota. Você foi chamado para correr em direção ao gigante. Para subir o monte com lenha nas costas, confiando que Deus proverá. Para gritar com Davi: você vem contra mim com espada, mas eu venho em nome do Senhor. A coragem cristã não é ausência de dor. É fé ativa no meio da prova. É obediência quando não se entende. É adoração quando tudo desmorona. A promessa final: Deus foi fiel com Abraão, será fiel com você. Deus foi fiel com Davi, será fiel com você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Mesmo quando as nações se agitam e os gigantes rugem, aqueles que permanecem firmes nele jamais serão derrotados. Avance! O Rei da Paz marcha ao seu lado.